vigiai e orai, para não cairdes em tentação, pois de um lado o espírito está pronto, mas por outro lado a carne é fraca. Vamos parar por aí. Ok, irmãos? Então, preste atenção aqui comigo. Nesse versículo nós vamos ver esse texto, essa passagem, em mais dois evangelhos, em mais duas testemunhas falando sobre isso. Esse texto também nós podemos ver no evangelho de Mateus, a partir do capítulo 26, e também no evangelho de Lucas. Então, eu creio que aquilo que Jesus estava dizendo para os seus discípulos sobre vigiar e orar para não cair em tentação, é algo que deve ser importante para nós. Amém, irmãos? Agora, é sobre isso exatamente que eu vou falar nessa noite, sobre resistir às tentações. Quando nós falamos sobre tentação, eu não sei você, mas por um tempo sempre vinha a minha memória, a minha mente, falando sobre pecado, falando sobre prostituição, ou fornicação, ou adultério. E de fato, a tentação ela pode vir com essa embalagem. Mas tentação, ela não significa somente isso. Tentação, na verdade, significa também um desejo veemente. Tentação significa uma atração por coisa proibida. Mas o que nós precisamos entender é que a tentação, quando é falado na Bíblia, traz um sentido muito mais amplo da palavra. E muitas vezes o problema de algumas pessoas não pode ser na área sexual, mas muitas vezes pode ser em outras áreas, e principalmente a tentação vindo para que ela não cumpra ou deixe de cumprir os planos e propósitos que Deus tem para a vida dela. Eu vou melhorar isso. O que eu quero dizer para você é que quando nós olhamos a tentação na Bíblia, nós vamos ver que o próprio Jesus, ele foi tentado em muitas coisas, mas em nada ele pecou. Em uma tentação que Jesus viveu na vida dele, e está explícito na palavra do Senhor, quando mostra lá nos evangelhos, quando o próprio Jesus ele foi tentado pelo diabo, para que pudesse desistir do plano, da jornada, do propósito que Deus tinha para a vida dele. E muitas vezes as pessoas estão sendo assediadas, tenazmente, costumeiramente, pelo diabo, para impedi-las de correr os planos, a carreira que tem os planos e propósitos que Deus tem para elas. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, aqui em Marcos capítulo 14, versículo 38, a palavra, preste bem atenção, a palavra cair, no grego, vem de uma palavra que significa pensamentos que vêm à mente. Mas quando nós falamos sobre a palavra tentação, e ele fala para nós não cairmos em tentação, outras versões diz para não entrarmos em tentação, né? Não entreis em tentação. A palavra tentação também significa, além de testes, além de provas, tentação significa também a mesma tentação que Jesus sofreu quando o diabo procurou desviar Jesus de sua divina jornada. Nesse versículo que nós lemos em Marcos capítulo 14, versículo 38, quando diz para nós não cairmos em tentação, tudo o que Jesus estava querendo dizer para nós não era esse efeito que está tendo aqui. Tudo que Jesus estava querendo dizer para nós era que, preste bem atenção, que muitas vezes pensamentos, eles vão vir para a nossa mente com o propósito de nos desviar da jornada divina. Isso muitas vezes será uma tentação. A tentação ela vai vir com esse propósito, nos desviar de uma jornada divina. Uma coisa que nós precisamos entender é que, ainda que nós não possamos impedir a tentação de chegar na nossa vida, nós podemos decidir se nós vamos cair nela ou não. Nós podemos decidir se nós vamos entrar nela ou não. Você está aqui comigo? Glória. E quando nós olhamos essa passagem, nós vamos ver
que de fato a Bíblia não diz que vigiar e orar impede da tentação chegar. A Bíblia diz que vigiar e orar te leva a você não cair na tentação. Glória. Então, vigiar e orar tem que preceder algum momento, um momento antes da tentação chegar. O grande problema é que as pessoas que cedem à tentação é porque elas estavam descumprindo um desses propósitos ou os dois. Ou elas estavam vigiando, mas não oravam, ou elas oravam, mas não vigiavam. Ou não fazia nenhum dos dois. Então a tentação chegou e elas caíram na tentação. Mas o propósito dessa mensagem é te falar como você resistir às tentações. É como você resistir exatamente os pensamentos que vêm para desviar você da jornada divina. Está comigo ou não? Existe uma frase de uma pessoa que diz assim: quando a tentação bate a porta, quem geralmente a atende é a imaginação. Quando a tentação bate a porta, quem geralmente abre a porta é a imaginação. Então, muitas vezes, a tentação vai te levar a você pensar em coisas, vai te levar a você desejar coisa, a você sonhar com coisas, e a gente precisa fazer com que a tentação, ela não possa nos engravidar. A tentação, ela não pode fazer com que fiquemos grávidos e a gente dê a luz ao pecado. A gente precisa resistir a essa tentação. Vocês estão aqui comigo? Glória. E talvez nesses últimos dias o diabo possa te ter bombardeado com pensamentos, com pressões ou opressões para te desviar da jornada divina. Levantando situações que são de fato tentações, que são testes e provas para você parar. E tudo que o Senhor está querendo mostrar para nós é exatamente isso. É de que ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação vai te levar ao pecado. Você pode dizer isso comigo? Ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação vai te levar ao pecado. Diga de novo: ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação vai te levar ao pecado. Tentação, ela não é pecado pelo fato de Jesus, ele ter sido tentado em muitas coisas, mas em nada ele ter pecado. A Bíblia mostra isso lá em Hebreus. A Bíblia diz assim, não precisa ir lá, mas a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 15, pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que é a nossa semelhança, foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Então, ainda que a tentação venha, você e eu precisamos resistir a ela, porque se ceder a ela, será um pecado. Você está claro até aqui? Glória. Vamos continuar. Uma coisa que nós precisamos entender é que o próprio, lá em Provérbios, você não precisa ir lá, mas ouça, a Bíblia diz em Provérbios 1:10, ele diz assim, meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Provérbios 1:10, em uma versão diz, meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Então, preste bem atenção, talvez você não tenha um controle da tentação, mas você tem um controle se vai ceder ou não, é uma questão de decisão. E eu estou te encorajando aqui a você não ceder à tentação. Diga comigo, eu não cederei a nenhuma tentação. Glória, glória. A sua alma precisa muitas vezes ouvir isso. Você precisa se ouvir. Você precisa falar com você mesmo. Existem coisas que não dá para você negociar consigo mesmo. Existem coisas que você precisa determinar para você mesmo. Eu não vou ceder à tentação. É inegociável. Vocês estão aqui ou não? Glória. Aleluia. Eu vi uma frase também que dizia assim, ó. Isso serve para os homens, viu? Tentação de mulher não se enfrenta, se foge.
Os homens parecem que não ouviram, mas eu faço questão de repetir. As mulheres estão aí, repete mesmo, pastor, repete, repete, repete. Eu vou repetir, minha filha, fique tranquila. Tem uma frase que diz assim: tentação de mulher não se enfrenta, se foge. Eu vou acrescentar, cai fora. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, irmãos, nós vamos ver que, de fato, existe uma passagem na Bíblia, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1, você não precisa ir lá, só me escute. É que, quando nós olhamos essa passagem, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, ele traz alguns exemplos para nós de coisas em que o povo de Israel fez no deserto, que não deveria ter feito, e por causa disso eles pereceram no deserto. E em 1 Coríntios capítulo 10, a Bíblia diz que o povo pereceu no deserto, agora a partir do versículo 7, porque eles se tornaram idólatras. A Bíblia diz que o povo pereceu no deserto porque o povo se assentou para comer e beber, e ainda se levantou e se entregou a orgias. A Bíblia diz que o povo pereceu no deserto porque entregou-se à imoralidade. A Bíblia diz, irmãos, que o povo pereceu no deserto porque testou, colocou à prova a paciência de Cristo. A Bíblia diz que o povo pereceu no deserto porque o povo murmurou. Depois de, irmãos, ter visto milagres do Senhor, depois de ter provado e visto o quanto o Senhor é bom, depois de ter visto milagres do Senhor, o povo fez tudo isso. Aí Paulo está dizendo, essas coisas estão escritas para que te sirva de exemplo, para que você não faça isso, para que você não pare no meio do caminho, para que você não retroceda, para que você não pereça. Aí no versículo 11 de 1 Coríntios capítulo 10, ele diz algo interessante que eu gostaria que você lesse. Se tiver aí na versão King James, pode colocar, por favor. Se for rápido, senão eu já começo a ler aqui. Na versão King James, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Ele diz assim: tudo isso lhe aconteceu como exemplo e foi escrito como uma advertência para nós, sobre quem o final dos tempos já chegou. Passa mais uma. Ele diz, assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Ele estava agora trazendo esta instrução para a igreja de Coríntios. Aí ele diz algo interessante, pode passar. Ele diz, não vos sobreveio tentação, prova, testes, planos e ardid de Satanás para te tirar da jornada divina. Ele disse, não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos. Isso ele falando à igreja de Coríntios. Mas ele diz, mas Deus é fiel e não permitirá, oh glória, não permitirá que sejais tentados além do que pode ou podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, juntamente com a pressão, juntamente com o teste, juntamente com a prova, juntamente com os ardis de Satanás no seu pensamento para te tirar da jornada divina, proverá um livramento para que possais suportar. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo assim, meu filho, é o seguinte, eu não estou dizendo que no mundo você não vai ter tentação. Não vai ter teste, não vai ter prova, não vai ter tudo isso que eu acabei de dizer. Mas entenda bem, quando a tentação chegar, com ela também chegará o livramento do Senhor. O Senhor não permitirá que esses testes, que essas provas, que essas pressões, que essa opressão do diabo, essas fortalezas que tenta permanecer na sua mente para te fazer retroceder, para te fazer desistir, preste bem atenção, ele está dizendo, com tudo isso, o livramento do Senhor vem junto. Oh glória, oh glória, aleluia. O livramento do Senhor vem junto. Ele não vai deixar o seu filho, ele não vai deixar você, ele não vai me deixar perecer. Ele vai estar conosco o tempo todo, em todos os momentos. Talvez você chegou aqui e você diz, meu Deus, se o pastor soubesse, se os irmãos soubessem de tudo que eu estou passando, ele choraria comigo.
Mas eu vou lhe dizer uma coisa: existe alguém que sabe exatamente o que você está passando, e sabe exatamente se você tem ou não capacidade de suportar. Quando você não tem capacidade de suportar, Ele vem com o seu auxílio, Ele vem com o seu livramento. É como uma pessoa, irmãos, eu não sei se você já viu essa cena, uma pessoa que tem uma parada cardiorrespiratória. No momento em que ela tem essa parada cardiorrespiratória e ela não consegue por si só respirar, então vem lá aqueles médicos, paramédicos, enfermeiros e começam a fazer aquela massagem no coração. Aquilo ali é um auxílio para que a pessoa possa respirar novamente. O que o Senhor está querendo trazer para nós como clareza é exatamente isso. No momento que a pressão vir para você, e você estiver numa situação que você vai esmorecer, perecer, até mesmo morrer, vem uma intervenção divina para fazer essa massagem no seu coração espiritual, trazendo fôlego de novo para você. Aleluia! Aleluia. Isso me faz realmente dar gargalhadas do diabo. Porque não existe plano do diabo tão grande, projetos tão poderosos que Deus não possa me livrar. A Bíblia diz em Salmos 34, se eu não me engano, versículo 19 ou 17. A Bíblia diz lá em Salmos que no mundo nós teremos aflição, mas de todas o Senhor nos livra. Glória. Mas aí as pessoas dizem assim: mas pastor, porque o senhor não sabe, eu estou passando um teste, eu estou passando uma prova, onde eu não estou vendo as coisas acontecerem, os suprimentos abundantes, as provisões completas do Senhor não estão se manifestando. Mas a Bíblia também diz lá em Salmos: ainda que um leão passe fome, todavia os meus filhos, para eles não faltarão nada, não faltará nada. Aleluia. Aleluia. Ainda que uma mãe se esqueça do seu filho enquanto ela amamenta, todavia diz o Senhor: eu não me esquecerei de vós. Você não está sozinho nessa parada. Você não está sozinho no barco. Deus está conosco. É uma leve e momentânea tribulação. Vai passar, irmãos. O livramento do Senhor das tentações, dos testes e da prova vai ser, mesmo em meio à chuva, você vai estar dançando nela, você vai estar se alegrando nela. Glória. Vocês estão aqui? Aleluia. Mas como eu venço as tentações? Nós vencemos com aquilo que Jesus nos ensinou. Ele disse: para você não cair na tentação, você deve fazer duas coisas: vigiar e orar. Diga comigo: vigiar e orar. Diga de novo: vigiar e orar. Diga: eu vigio e eu oro. Diga: eu oro e eu vigio. Aleluia. Vigiar, muitas vezes, eu vou ler a definição, mas eu vou trazer uma versão prática. A palavra vigiar, preste bem atenção, significa dar estrita atenção, ser cauteloso. A palavra vigiar significa tomar cuidado. Para quê? A palavra vigiar significa observar atentamente. A palavra vigiar, algumas vezes, vai ser você tomar cuidado no grupo do WhatsApp que você se encontra. A palavra vigiar vai ser, muitas vezes, você tomar cuidado em que site você entra. A palavra vigiar, muitas vezes, vai ser com quem você está ouvindo. Quem tem falado com você. A palavra vigiar, muitas vezes, vai ser o que você ouve, o que você escuta, ou o que você vê. A palavra vigiar, irmãos, vai ser você ficar atento, alerta, sabendo que o diabo tem ardis e tudo que ele quer é te tirar de uma jornada divina. Glória. Em 1 Coríntios, você não precisa abrir lá, Paulo diz, 16, versículo 33, vigiai, permanecei firme na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes. Mas observe que não foi só Jesus que falou vigiar e orai, mas Paulo falou, mas Pedro falou também. Pedro disse, lá em 1 5, versículo 8, sede sensatos ou sóbrios e vigilantes. Essa palavra vigilante, em algumas versões bíblicas, diz, fiquem de prontidão, velar. A palavra também significa montar guarda.
Ele diz: o diabo, o vosso inimigo, anda em redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. A Bíblia Viva diz: procurando a quem possa estraçalhar. No versículo 9 ele diz: resisti-lhes permanecendo firmes na fé, consciente de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Em outras palavras, Paulo está dizendo: a grama do vizinho é igual à sua. A tentação vem para todo mundo. Mas ele diz: você precisa ser sóbrio e vigilante. Você precisa ficar alerta, ficar atento. Porque existe um adversário, de fato, vencido, mas não deixou de ser o nosso adversário. E tudo que ele quer é nos estraçalhar. Tudo que ele quer é nos devorar. Sabe, irmão, só para você ter uma ideia, essa palavra devorar, ela traz um significado, segundo o dicionário Strong, de uma palavra que se deriva, dizendo o seguinte: devorar significa pressionar para baixo mediante o uso de um peso. Carregar com um peso, sobrecarregar, oprimir, ser um peso. O que Pedro está querendo dizer é que nós precisamos ficar alertas quanto à opressão ou o peso que o diabo quer nos colocar. Quando ele fala que ele está rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar, não é só ceifar a vida, mas é sobretudo também, o diabo quer colocar pesos, sobrecarga, quer oprimir pessoas. Essa é a maneira de ele devorar, tragar e estraçalhar pessoas. Mas qual o propósito disso? Para que você não cumpra uma jornada divina. Para que você não atinja o alvo. Para que você não corra a carreira. Sabe, uma coisa que é interessante é que em Hebreus capítulo 12, versículo 1, a Bíblia diz algo poderoso. Ele diz que nós estamos cercados, rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Mas ele diz para nós, ele diz assim: desembaraçando-nos de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente nos assedia. Aí ele diz: só assim você vai correr a carreira que está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Está comigo ou não? Glória, você não vai ter como cumprir a sua carreira, eu não vou ter como cumprir a minha, se a gente não tirar esse embaraço de pesos e pecados. E muitas vezes esse embaraço, ele vem numa embalagem chamada tentação. E a gente precisa resistir a essa tentação. Glória. Glória. Aleluia. Diga: eu estou pronto para resistir à tentação. Glória. Mas ele não diz só tentação, ele fala para orar. Existem pessoas que podem, ele não fala só vigiar, mas ele fala orar. Existem pessoas que podem estar alerta, mas se elas não oram, elas podem cair na tentação, mesmo sabendo que era errado. Mesmo tendo consciente do erro. Mesmo estando alerta. Então Jesus disse: você vai vigiar, mas você vai também orar. E uma coisa que nós precisamos entender sobre oração, eu estudando algo que eu percebi, é que oração abre um caminho de acesso de alguém para Deus. Oração, ele abre esse caminho que lhe dá acesso ao Senhor. E nós precisamos entender isso de uma forma tão séria, de que dificilmente uma pessoa que anda em vigilância e que anda em oração, dificilmente ele vai ceder a qualquer tentação. Dificilmente. Dificilmente. Você não precisa ir lá, mas em Tiago capítulo 5, versículo 3, ele diz: está alguém entre vós aflito ou sofrendo? É uma pergunta. Só que quando o Tiago escreve isso, ele está falando com a igreja, ele não está falando com o povo do mundo. Ele não está falando com os ímpios, ele está falando com a igreja. E ele diz em Tiago capítulo 5, versículo 13: está alguém entre vós sofrendo ou aflito? Em outras palavras, está dizendo: está alguém passando por testes ou provas? Está alguém passando por tentação? Aí a resposta para essa pergunta, o remédio para esse problema vem depois. Ele diz: ore. Às vezes as pessoas, elas fazem tudo o que a Bíblia diz para elas não fazerem. Então elas estão passando por testes e prova, mas ao invés de ela orar, então ela vai procurar ajuda com pessoas. Nada contra, as pessoas podem te ajudar na multidão de conselhos da sabedoria. Mas a Bíblia não diz que no momento de teste ou prova, para você a primeira coisa a você fazer é procurar pessoas. Ela diz para você orar.
E às vezes nós estamos procurando coisas, procurando pessoas, às vezes nós estamos deixando de ir para a igreja, às vezes estamos querendo nos esconder dentro de um quarto escuro, às vezes as pessoas estão tomando determinadas posições sem fazer o que a Bíblia diz que você tem que fazer. Ei, não espere ir ao médico e ele te passar uma receita ou te passar uma instrução e você não cumprir e ter o resultado. Para você ter o resultado, você precisa cumprir. Então a Bíblia está fazendo ore. Diga comigo, ore. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Quando ele diz, se está alguém sofrendo, ore. Talvez alguém pode dizer, sim, pastor. Mas a Bíblia não está dizendo para eu orar. Está dizendo para o Senhor orar por mim. Mas graças a Deus que a gente tem muitas versões bíblicas. E a versão NVI, se tiver aí, eu gostaria que colocasse em Tiago capítulo 5, versículo 13, traz uma clareza maior de quem que deve orar. NVI, ele diz, entre vós há alguém que está sofrendo, que ele ore. Você está aqui comigo? Ei, quem tem que orar pelos seus problemas é você, lindo. Porque os problemas são seus, não são meus. Eu posso te ajudar a orar. Eu posso pegar junto com você, não há problema com isso. Mas você tem que orar. Quando Jesus estava no Getsemane, que foi exatamente no momento que ele disse para os discípulos vigiar e orai, foi ele que foi orar. Então ore. A Bíblia difusora, ela diz, se está alguém entre vós aflito, recorra à oração. Ore continuamente. Não pare de orar. Porque só dessa forma você vai vencer testes, provas, tentações, aflições que o diabo queira lançar sobre você. Vocês estão aqui? E sabe, nessa noite nós vamos fazer isso. Sabe, nós vamos cumprir essa palavra. Não importa qual seja a tentação, não importa qual situação que você esteja passando. Se você ficar alerta, sabendo que o diabo quer tirar você de uma divina jornada, se você ficar alerta e saber que por meio da oração e por meio da vigilância você consegue vencer isso, esse é o momento de você começar a vencer essa batalha. Eu queria que você ficasse de pé, por gentileza. Cadê o grupo de louvor? Vem para cá. Aleluia.